Vamos começar, que já estamos atrasados. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Agradeço a vossa disponibilidade de estarem presentes nesta primeira emissão em direto da Associação Nacional de Treinadores em Moçambique. Estamos à espera dos restantes convidados se conectarem e vamos então começar. Continuamos à espera do resto dos convidados. Boa tarde, Mr. Aquilo, como está? Bem disposto? Aqui é boa noite. Desculpa, aqui é boa noite. Já estamos a 9h15 da noite, né? Mas eu sei que ali ainda é boa tarde, não é? Está tudo bem. Boa tarde, Mr. Zé, como está? Muito boa noite. Muito boa noite a todos, aos ouvintes também. É um prazer poder partilhar convosco algumas ideias. E, primeiro que tudo, dar os parabéns à pessoa que teve esta iniciativa, ao nosso colega Rogério. Muito obrigado. É um grande contributo para a Associação de Treinadores, que há muitos anos para cá tem estado extremamente estagnada e nós temos que dar agora um novo impulso, uma nova direção da Federação e estão as portas abertas para que realmente possa haver um apoio maior e uma possibilidade de melhor organização na Associação de Treinadores. Aliás, estes factos últimos de salários é já um caso para o qual a Associação de Treinadores poderia ter a sua comparticipação, mas vamos ter esperança que as coisas vão ser melhores. Eu acho que este ano ainda nós iremos proceder a eleições para uma nova direção da Associação de Treinadores e por isso aqui fica o meu agradecimento público ao Rogério por todo esse esforço e essa boa representação que tem dado em Portugal junto da União dos Treinadores dos Países da Expressão Portuguesa também. Muito obrigado, Mister. Boa noite, Dário. Tu consegues nos ouvir bem? Boa noite. Eu consigo ouvir. Agora não sei se me conseguem ouvir. Nós também estamos a ouvir-vos bem. Olá, Dário. Obrigado por estares presente nesta primeira sessão em direto da Associação Nacional de Treinadores. O Chico também acabou de chegar. Olá, boa noite, Chico. Como estás? Olá, tudo bem? Pronto, estamos completos. Vamos então começar então. Pedimos a quem estiver a seguir, se tiver algumas perguntas para fazer aos convidados, pode fazer através do chat. Assim que for possível, nós vamos então perguntar aos convidados as vossas perguntas. Vamos começar então com o Mr. Salvado, que é o diretor técnico do Departamento Técnico da Federação Moçambicana de Futebol, em relação à questão da mudança de modelo competitivo. Queríamos ouvir a sua opinião, se fosse possível. Boa noite. É um tema realmente bastante interessante. Já há vários anos que existe esse debate em Moçambique e esta situação provocada por causa desta pandemia de saúde pública acaba, de certa forma, permitindo que nós possamos, de uma forma mais profunda, poder debater. Neste momento, eu estou como diretor do Departamento Técnico da Seleção, não irei dar a minha opinião pessoal, será uma posição da instituição que posteriormente irá ser implementada, mas que passa ainda por uma análise, um estudo, quer a nível de clubes, com os treinadores, quer a nível de dirigentes dos clubes, quer a nível de associações e, posteriormente, em Assembleia Geral. Posso fazer uma pequena resenha daquilo que era a época desportiva nos anos anteriores, portanto, desde as primeiras décadas do século XX, foi criada uma primeira associação de futebol aqui em Moçambique e essa associação adotava já uma periodização que seria de fevereiro até mais ou menos novembro, durante muitos anos, portanto, no tempo até que as pessoas da idade do meu pai jogavam a bola e jogavam com esse período de competição. Posteriormente foi criada a Associação Distrital de Lourenço Marques, é o nome de Maputo, no tempo colonial, e manteve o mesmo critério de periodização de época. Isso tem a ver claramente com o clima. Como se sabe, Moçambique está numa zona tropical
e o clima normalmente bastante quente durante quase todo o ano, tem uma parte mais fresca em junho, julho, agosto. De resto, o período mais quente é claramente dezembro, janeiro, fevereiro, março, e também é a altura de chuvas bastante intensas, principalmente na zona centro, na zona norte. Às vezes alguns ciclones que ocasionalmente também vêm fustigando o nosso país, e essa situação fez com que no tempo colonial o período escolhido para a competição fosse exatamente o de março a novembro, para fugir a essa situação. Compreende-se que na Europa o período de férias é em junho, julho e agosto, porque aqui sim é também a ver com o período de maior calor aí na Europa, e que permite às pessoas poderem ir para férias, para as praias, enfim, se poderem relaxar melhor, num clima melhor do tempo de trabalho que tiveram durante o ano. Assim é também de respeito às escolas, e por essa razão aqui em Moçambique também foi a mesma situação que fez com que, apesar de Moçambique ser uma colónia portuguesa, a nível interno as competições não coincidiam com a época competitiva de Portugal, da metrópole. Depois da independência, nós mantivemos esse mesmo período competitivo. Por volta de 1997 fez-se uma experiência, a Federação na altura mudou a época e equivaleu em termos de periodização à época europeia. Isto tinha a ver, claro, com o interesse que tínhamos na possibilidade, por exemplo, dos nossos treinadores irem fazer cursos em Portugal, que decorriam em junho ou julho, da possibilidade dos nossos jogadores também poderem ir numa altura melhor, que seria junho ou julho. Em Portugal está um clima quente, equiparado ao que normalmente é em Moçambique, e muitas vezes os nossos jogadores iriam aqui em fim de época, em dezembro, e em Portugal o clima é bastante frio e bastante chuvoso, e a adaptação era difícil. Claro, o Chico, o Dário sabem bem disso pelo tempo que lá passaram. A nível de seleção nacional haveria também conflitos, e também, novamente, em relação à experiência que o Chiquinho e até o Dário tiveram, eu tive como selecionador nacional, e claro, me apercebia das dificuldades que era para poder ter os jogadores a tempo. Às vezes eles chegavam numa quinta ou numa sexta-feira para jogar num sábado ou num domingo, porque eram conflitos de interesses com os clubes. Os clubes que pagam os seus contratos são proprietários, portanto, podemos assim dizer, como patrões desses jogadores, e no entanto tinham que ser dispensados para jogar a seleção nacional. A FIFA, para evitar um pouco essa situação, implementou o que é chamado as datas FIFA, para que nesse momento, nessas datas, nenhum campeonato nacional ou nenhuma competição oficial em qualquer parte do mundo se possa realizar, para permitir que os jogadores possam ser dispensados aos clubes. Isso já ajudou de alguma forma, mas de qualquer das formas, novamente por pressão das grandes federações europeias e dos grandes clubes europeus, principalmente no que diz respeito à África, há muito jogador africano a jogar na Europa, grandes talentos, e quando ocorre principalmente a fase final do CAN, que normalmente tem decorrido em fim de janeiro e princípio de fevereiro, esses clubes acabam ficando com um mês, 45 dias, sem esses grandes talentos, e acabam prejudicando claramente os interesses que os clubes têm nos seus campeonatos. E isto é, de novo, um conflito de interesses bastante grande, que acaba forçando, de certa forma, a CAF a ter que se adaptar ao calendário da UEFA, para fugir um pouco, portanto, a esse conflito. E é nesse sentido que a CAF orientou as federações africanas a tentarem se enquadrar nesse calendário competitivo da UEFA. Neste momento, cerca de 35 países em África já têm esse calendário competitivo, e somente 15 ainda não. Madagascar, na África Ocidental também, porque é um clima tropical, de muita chuva intensa, como os Camarões, a Nigéria, o Ghana, e também a Somália, o Sudão, ainda não mudaram a época. Portanto, é uma situação que provavelmente vai levar, por uma questão de calendarização, possamos todos estar equiparados, e é esse o debate que vai ter que ser provocado a nível das associações, saber se realmente é aconselhável ou não a mudança de época. O Departamento Técnico apresentou duas propostas, portanto, uma que realmente leva
em nos encaminharmos para essa mudança de época, com a época a começar em junho e terminar em fim de maio, começar em julho, desculpa, terminar em maio, com uma ligeira paragem de um mês nas festas de Natal, para que possa haver também um pouco de férias e de repouso na altura desse calor mais intenso. É certo que nós temos outros campeonatos que serão extremamente prejudicados por causa das chuvas, porque cerca de 90% dos nossos campos, principalmente os escalões secundários, são campos pelados, seriam a competição principal, a totalidade dos campos são relevados, muito deles de relva sintética, seriam poucos os jogos a adiar. Portanto, são essas duas posições que estarão em debate, mudar ou não mudar. A vantagem principal será claramente o enquadrar num calendário competitivo da UEFA e da FIFA. Se nós, por exemplo, estivermos em uma fase final do CAN ou de um campeonato do mundo, estando com a época a decorrer como está, nós iríamos ter normalmente sempre que parar a nossa competição durante cerca de um mês, 45 dias, se formos a essas fases finais. E, portanto, do outro lado, a grande vantagem seria termos uma época que iria decorrer com regularidade, sem paragens por causa do fugir ao calor e à chuva. Devo dizer que também nem uma nem outra irá chocar com aquilo que é a competição principal. Portanto, os principais patrocinadores da Liga Moçambicana de Futebol, que em reunião que já tivemos com a Liga, tanto faz, uma ou outra calendarização, sempre terão disponibilidade para que possam fazer com que a Liga possa decorrer sem sobressalto. Ok, obrigado, Mister. Chico, posso ouvir o teu contributo, se não te importares, no meu capitão? Eu gosto quando chamam Chico. São poucos. Olha, primeiro, boa noite a todos. Olha, é sempre um privilégio poder estar neste fórum pela primeira vez. Olha, rever o meu grande amigo Salvado e dar-te os parabéns, já te dei, mas aproveitar aqui e dar-te os parabéns pelo cargo que estás a exercer nesse preciso momento. Acho que a Federação Moçambicana de Futebol foi muito feliz nessa decisão e espero sinceramente que alteres completamente o paradigma do futebol moçambicano e acho que tu tens todas as capacidades, és uma pessoa inteligente e tens o conhecimento mais do que ninguém de todos os que aqui estão neste fórum, pela tua experiência, pela tua resiliência, porque não podemos esquecer que és, como treinador, o treinador que tem o maior número de títulos, só isso dispensa comentário. E o meu caríssimo amigo Dário, das nossas viagens, estou com saudades tuas, os nossos duelos aqui na Académica, fugiste para Moçambique, olha, assim vais-me obrigar também para Moçambique, para estarmos juntos para confrontar. E o Aquilo, olha, um grande abraço para estar a representar também a minha cidade da Beira, eu é natural da Beira, e as maiores felicidades. Olha, o que me apraz dizer, o Salvador já disse tudo, praticamente explicou, ipsos verbos daquilo que, de facto, é a grande problemática da mudança da época, mas isso fazia parte também daquilo que é o projeto da própria Federação, era a ideia da Federação alterar o quadro competitivo. Fazia parte do seu manifesto. Obviamente, acarreta algumas situações, que tem que ser, talvez, da Assembleia Geral, mas é uma grande oportunidade porque a CAF se exige que essa assimetria da calendarização do futebol africano assemelha-se à da UEFA, por todos aqueles motivos que o Salvador acabou de dizer aqui, pelas experiências que nós já tivemos, eu, Dário, por tudo aquilo que acarreta, e eu acho que seria benéfico. E também uma forma de fazer com que os clubes comecem a estarem mais compenetrados com a reabilitação daquilo que são as infraestruturas,
porque é uma das grandes razões também para a própria evolução do nosso futebol. Há outras adaptações, como o pessoal disse bem, há um período que chove imenso. Podia-se interromper, como se faz na Rússia ou na Alemanha, para que, de facto, depois, nos meses a seguir, o campeonato continue. É uma forma, é uma maneira. Agora, temos que adaptar realmente, porque acho que 37 países africanos já aderiram à federação e não podemos, obviamente, estar em contramão perante esse cenário. Ok, Chico, obrigado. Aquele, queríamos ouvir a tua opinião, se fosse possível também. Prontos, vou tentar resumir, mas eu penso que o Mr. Arnaldo Salvado e o Mr. Chiquinho já adiantaram muita coisa. Também tem sido... São autênticas enciclopédias vivas. Exatamente. Tem sido tema de debate ultimamente perante esta pandemia Covid-19 que está a abalar o mundo inteiro. Infelizmente, o nosso país também. E estamos com o futebol e muitas outras áreas paradas. E realmente recebemos nós também da Federação Aquele, está a nos ouvir? duas propostas e o que fez também da proposta C neste momento, que era a proposta C estou a ouvir perfeitamente. Não sei se me conseguem ouvir. Não, tivemos um pequeno corte. Continua aquilo. Desculpa, peço desculpa. Está-me a ouvir? Está-me a ouvir? Sim. Está-me a ouvir? Ok, pronto. Continuando. Tá bom. Falando da proposta da Federação, uma delas, que é para mudar o nosso calendário, claro, temos vantagens, temos desvantagens. E o nosso país já há algum tempo, em particular a Federação Moçambicana de Futebol, quer mudar o nosso calendário. Como disse o Mr. Zé, bem disse, por orientação da CAF, para ver se a gente consegue estar em sintonia com os maiores campeonatos europeus. Teríamos vantagens, sim senhora. Teríamos desvantagem, também teríamos. Vantagem, teríamos um nível competitivo das nossas equipes nas competições africanas também. Eu acho que havia de influenciar, uma vez que íamos competir de igual critério com os outros clubes também a começar o campeonato em agosto, como tem que começar, quer nas primeiras eliminatórias, etc. Teríamos os jogadores a nível de transferência também melhor enquadrados, os jogadores que a gente pretende transferir para a Europa, por exemplo. Acabamos aqui falando do clima que acabava influenciando anteriormente no período de transferências em dezembro ou janeiro. Não teríamos isto, teríamos o jogador a ir mais cedo para a Europa, se possível, na época em que também a Europa está a começar, tinham mais tempo de adaptação e os jogadores tinham mais nível de progressão na Europa. Eu, quando falo Europa, falo também em qualquer parte do mundo, em termos de campeonatos mais competitivos. Os jogadores podiam se desenvolver muito mais e seriam claramente mais valias para a nossa seleção nacional, porque às vezes temos jogadores que chegam em tempos difíceis na Europa, um período de transferência difícil, não conseguem se adaptar, meia dúzia de meses estão de volta para o nosso país. Eu próprio já presenciei vários fatores idênticos a esses e acho que também ajudaria um bocadinho se a gente mudasse o nosso calendário na transferência dos nossos jogadores. Também falando propriamente nas desvantagens, teríamos desvantagens na época chuvosa, claro, em termos de infraestruturas desportivas, não temos assim grandes condições para fazer face a isso, mas eu penso que era uma oportunidade também da gente investir um pouco mais a nível de infraestruturas desportivas. Podia ser um forcing para os clubes, um desafio também para os clubes e para a Federação Moçambicana de Futebol. Investimos mais em infraestruturas desportivas para estas épocas, porque claramente não temos grandes campos que se aguentem a épocas chuvosas e, como disse o Mr. Chico e o Mr. Zé, existem países até que têm interregno de um mês e alguma coisa
falo da Alemanha, para na época natalícia e só retoma em início de fevereiro. Também podíamos fazer um molde idêntico. Eu penso que não haveria grandes problemas quanto a isto. 1 ou 2 ou 3 jogos adiados por causa da chuva, até conseguirmos ter infraestruturas a nível que se pretende. Também, não sei, a nível de orçamentos, mas acabou de dizer aqui o Mr. Zé que quanto à Liga Moçambicana de Futebol, em termos de orçamentos não haveria problemas, tanto num molde como no outro molde do campeonato. Era uma dúvida minha também que eu tinha. Agora, não sei o ano civil, em Moçambique todo mundo sabe como é que é. A nível de orçamento dos outros clubes, não sei se seria compatível. Não íamos coincidir com férias escolares. Este, para mim, é um grande calcanhar de Aquiles no bloco das desvantagens, porque durante a época os treinadores como os jogadores estão em atividade e claramente vivem o futebol intensamente, e às vezes não temos tempo nem para as nossas famílias. E logicamente que o tempo de férias a gente às vezes quer levar a família para tirar alguns dias só com a família, e teríamos dificuldades de fazer isso para aqueles, por exemplo, que gostam de sair com a família para fora do país. As férias escolares não vão coincidir. Tem este aqui o grande calcanhar de Aquiles, na minha opinião, num bloco das desvantagens. Também teria o desafio dos clubes prorrogar os contratos com os jogadores. Neste momento, a maior parte dos clubes tem contratos com os jogadores até dezembro. Teria de prorrogar os contratos até maio do próximo ano. Portanto, agora, também o outro desafio é o desafio financeiro. Se os clubes conseguiriam suportar os salários pelo tempo que se vai parar, e se a decisão for realmente esta de nós começarmos o campeonato em agosto com outro calendário diferente do que nós temos neste momento. Ok, Aquilo, obrigado. Mr. Tário, qual é a tua opinião sobre a mudança competitiva? Eu penso que, resumindo, foram... Dário, estás-me a ouvir? Estou, sim. Ok. Qual é a tua opinião sobre esta temática? Boa noite. É um prazer estar neste painel. Deixar aqui uma palavra de apreço ao Mr. Salvador e dar os parabéns pelo trabalho, apesar de ter sido curto ainda, e está-se a fazer sentir na Federação Moçambicana de Futebol. Já estávamos a precisar de alguém que ajudasse a dinamizar e não diria mudar, mas melhorar a situação do nosso futebol. Um abraço ao Mr. Aquil, meu adversário de ocasião. Tenho esperança que ele continue a ver. E outro para o Mr. Chiquinho, que infelizmente saiu. Indo direto à tua questão, Rogério Mariano, já tudo foi dito aqui, primeiro pelo Mr. Salvador, que sintetizou de uma forma clara e objetiva o que podia mudar, o que podia melhorar, quais eram as vantagens e as desvantagens. O Chiquinho também, e o Mr. Aquilo veio praticamente fazer uma conclusão. Eu apenas vou me cingir a um aspecto muito importante que para mim como treinador, que é o nível competitivo dos rapazes. Vai prejudicar de maneira os jogadores ficar 9 meses sem competir. E não falo única e exclusivamente do problema que estamos a atravessar, da pandemia. Falo do fato de nós termos jogado o último jogo do campeonato passado em novembro do ano passado. E se perspectiva agora uma possibilidade de iniciar, porventura, se tudo correr bem, uma Motambola em agosto, para terminar em maio,
o futebolista do Moçambola vai ter ficado 9 meses sem competir de um campeonato para o outro. Minha preocupação é essa. Se nessa altura que iniciar o campeonato, ou que iniciar as pré-temporadas, que já fizemos uma esta época, depois foi interrompida pela pandemia, infelizmente, teríamos que fazer uma ou outra e depois iniciar a competição em agosto ou setembro. Seriam 9 meses. É muito complicado ter férias, diria férias de 9 meses. E não são só causadas pela pandemia. A pandemia iniciou agora em final de março, praticamente. E isto é um transtorno. E falo eu como gestor de recursos humanos. Claro. O treinador é gestor de recursos humanos, ele é que tem que gerir, não diria a forma física, mas tudo o resto. De futebol é mental, e os jogadores mentalmente, não sei se estão preparados para responder a estas adversidades, às performances, a própria capacidade que se cria para se responder a certos estímulos. Não acredito que os jogadores vão responder. Vamos ter necessariamente muitas dificuldades nos próximos 2, 3 anos. Já tínhamos dificuldades em termos competitivos de acompanhar o ritmo competitivo que as outras ligas, porque não podemos esconder para ninguém que o Moçambola serve de trampolim, né, para colocarmos jogadores mais novos, iniciamos jogadores mais novos aqui, para poder colocar em ligas mais evoluídas. E fica muito difícil conseguir fazer isso na situação em que nós nos encontramos. Infelizmente, esta situação é incontrolável, não podemos controlar a situação da pandemia, fez com que ficássemos numa situação deverasmente complicada. Então, hoje, escutei assim por alto a possibilidade de não se jogar no país. Quer dizer, se existir essa possibilidade, então vai ser uma catástrofe. Mas acredito que toda a gente está interessada em que não se faça, e vamos fazer tudo para que isso não aconteça. Claro, temos que olhar primeiro para as condições de saúde que estamos tendo. Como disse e repito, esta situação do coronavírus, esta situação da pandemia, é uma situação que a gente não pode controlar. Então temos que aguardar e ver o desenvolvimento para depois cuidarmos das nossas vidas e olharmos para o plano desportivo da coisa. Agora, em termos de transição ou mudança de época, eu acho que ultrapassa um bocadinho o treinador de futebol. O treinador de futebol, eu, na minha opinião, é alguém que recebe as diretrizes e depois planifica-se, organiza-se e ajusta-se ao que o dirigismo lhe compete fazer. Nós praticamente adaptamos às situações e eu acredito que se houver uma mudança de época respectiva, não estou a ver o nosso país a não jogar todo o ano e depois ir começar uma época em março ou abril do próximo ano. Isto não se justifica praticamente. Então, havendo essa mudança de época, eu acho que todo o treinador vai trabalhar no sentido de clarificar a realidade e acompanhar e preparar os seus jogadores, preparar as suas equipes, os seus plantéis para responder às necessidades. Obrigado. Estamos com alguns problemas técnicos com o Chico, já estamos a tentar resolver. Mr. Salvador, continua a não ser uma temática de muitos consensos. Portanto, as palavras do Chico... Sim, é uma situação que está muito dividida. É lógico que é compreensível, por exemplo, que os clubes do Moçambola prefiram a mudança de época. Na viagem que eu fiz ao norte do país, em contacto com as associações do norte e também com as associações aqui do sul, ainda não fui a contactar as associações do centro do país, o sentimento generalizado é que não desejam mudança de época. Compreende-se que são zonas, quem lá viveu, todos nós conhecemos, sabemos a quantidade de meses e a intensidade de chuva que existe lá, e isso iria dificultar bastante. Mas, enfim, são pormenores a decidir que acabarão posteriormente depois de ser enquadrados naquilo que forem a decisão, não é?
Eu quero só esclarecer aqui um aspecto. Nas propostas apresentadas, nós prevemos a possibilidade, é que não podemos esquecer que esta época ainda está a decorrer. Está suspensa, mas está a decorrer. Portanto, não sabemos se a época vai ser dada como terminada. É algo que nós já consultamos a CAF para saber se o podemos ou não fazer. Se houver a decisão de mudar a época e começar nova época, começar tudo de novo no princípio, a partir do dia 1 de julho, por exemplo, se podemos considerar que esta época acabou e vamos recomeçá-la de novo, começando em julho e acabando a 31 de maio. Essa é uma hipótese. A outra hipótese de mudança de época é começá-la somente a partir do próximo ano e nós prolongamos esta, portanto, fazemos na mesma o campeonato que vai passar para o ano seguinte. E aí sim encontra-se a situação que o Aquilo levantou de ter que se prorrogar o prazo dos contratos, mas a FIFA também o permite e a Federação tem poderes para o poder fazer. É claro que há uma possível negociação com os jogadores, mas isso é possível de se concretizar, de se ultrapassar facilmente. E nós poderíamos, portanto, fazer uma mudança de época mais progressiva. A outra, que é a que nós temos que pensar para já, é de imediato, é como acabar esta. E isso é o que nós temos acompanhado também na Europa, principalmente, no Brasil também, que o Brasil, por exemplo, tem uma época desportiva igual à nossa. O Brasil também começa primeiro com os estaduais e neste momento estaria para começar o Brasileirão. E também está a colocar a possibilidade de fazer só um campeonato em uma volta e depois em playoffs, que é uma das possibilidades que nós também colocamos. Nós temos que ver se este prazo de situação de emergência que foi agora colocado por Sua Excelência o Presidente da República, que vai estar mais um mês sem podermos ter essa atividade, o que é que acontecerá no mês seguinte? Mas, partindo do princípio que vamos ter a esperança de que realmente as coisas possam caminhar para aquilo que todos desejamos, que é uma estabilidade na qualidade da saúde pública sem perigo, que isso é que é o mais importante. Se pudermos voltar de novo à atividade, em julho, nós teremos que dar, claramente, de novo um mês para fazer novamente uma preparação, portanto, uma nova pré-época, e depois iniciar o campeonato, provavelmente em princípios de julho ou de agosto. Não teríamos a possibilidade, até dezembro, de acabar em 2 voltas, e por isso tínhamos que repensar as hipóteses possíveis de poder acabar. Se, vou repetir, as associações deliberarem que não concordam com a mudança de época. Nós temos que pensar como acabar esta época. Portanto, é uma das questões que está também para debate. Pois, o problema é que nem sequer começámos a época ainda. E já temos esses problemas todos e fica muito complicado. O João Soares, uma pessoa que nos está a seguir, pergunta, primeiro diz boa noite a todos, como é que é possível a mudança de época competitiva, como irão ajustar a formação? Por exemplo, jogadores de 2001 que seriam o último ano de júniores passam a ser séniores. De alguma maneira, qual é a ideia que o gabinete técnico tem para esta pergunta? Ok, ainda antes dessa pergunta, uma situação que o Aquilo colocou realmente é algo que não nos irá facilitar. É que o período escolar corre conforme o ano civil e as competições dos escalões de formação iriam sofrer alguma situação com esse problema. Criaria problemas para as competições de formação. Se nós tivermos que nos adaptar, teremos que o fazer, mas claramente que iria sofrer uma situação. Bom, a pergunta colocada, tal como é na Europa, nós teremos que seguir o mesmo critério. Portanto, o jogador será considerado júnior, provavelmente, ou pelo ano civil, portanto, o jogador que é nascido a partir do 1 de janeiro a 31 de dezembro, ou pela época competitiva. Me lembro que em anos anteriores era considerado para um escalão um jogador que tivesse nascido até 1 de junho e para outro escalão um jogador que tivesse nascido de 1 de junho para a frente. Portanto, são situações que nós temos claramente que analisar. É verdade que neste momento a situação está mais fácil, porque é o ano civil que conta, e nós não poderemos ter uma competição ou uma época desportiva para os escalões de formação e uma outra época para o futebol federado. Teremos que ter tudo de uma forma única. Claro que temos também conselhos a receber, principalmente também da Federação Portuguesa. Nós temos a possibilidade de ter esse acordo de cooperação
com a Federação Portuguesa, com o Gabinete de Formação e de Competição da Federação Portuguesa. Terei a possibilidade de me deslocar quando esta situação de saúde normalizar e ouvir as experiências. Sei que também em Portugal a análise do quadro competitivo também é algo que é importante de debater. Tenho ouvido treinadores portugueses a falarem sobre essa situação. Portanto, é algo que merece tempo de debate. Não temos soluções, não temos varinha mágica e por isso gostaríamos que o debate fosse mais abrangente, quanto mais opiniões e até mais opiniões divergentes, porque é mesmo de opiniões contrárias que pode haver uma solução mais satisfatória para todos. Eu tenho uma pergunta e a pergunta é geral para todos vós. Todos são treinadores, exceto agora o Mr. Salvato. Como é que se gera, a nível de grupo de trabalho, toda esta situação? Queria ouvir a vossa opinião. Como é que se gera a nível mental? Como é que se gera isso a nível dos próprios atletas? Dário? Em termos de gestão, nesta altura, fica complicado, porque cada um está na sua casa e o contacto é quase nenhum. E falando só recuando assim um bocado a situação de faixa etária. Necessariamente essa faixa etária de 2001 e 2002 é possivelmente para a qualificação do Campeonato Africano no escalão de sub-20 em outubro, novembro, que eram as datas da CAF que estavam marcadas para a seleção que eu represento. E realmente os campeonatos não estão a decorrer e não se sabe o que vai se passar. Isto vai de encontro à pergunta que o Rogério fez. Como é que eu posso gestionar esta situação? Porque eu tenho já uma base de dados, pelo menos da cidade de Maputo, de jogadores nessa faixa etária que não começaram a trabalhar, este ano ainda não fizeram nenhum treino, não tivemos oportunidade, porque março seria a altura em que ia começar o torneio de abertura no escalão de júniores, só que não iniciou. E nós íamos também iniciar os treinos nessa altura. Tínhamos alguns torneios que íamos programar ao longo do ano e também não. É difícil gestionar uma situação quando estamos em estado de emergência. Mas pronto, existem redes sociais, existe o telefone, mas mesmo assim, a única coisa que eu posso controlar é a amizade que existe entre nós, eu e os jogadores, tanto do clube como da seleção, e acreditamos que vamos ultrapassar este momento difícil o mais rápido possível, para voltarmos a normalizar a nossa situação e podermos trabalhar de uma forma mais natural. Obrigado, Dário. Chico, faço-te a mesma pergunta. Como é que se gera a nível mental, mesmo sabendo todas essas situações? Não, essa matéria. Chico? Olha, eu penso que essa matéria, eu acho que todos nós fomos apanhados de surpresa com todo esse cenário. Eu acho que isto veio alterar por completo o nosso modo de vivendo, certo? E é óbvio que nós temos que adaptar. O principal é nós preservarmos a saúde pública. E em função a isso, eu percebo a preocupação do Dário, como é que se vai gerir a situação deste interregno todo. É um problema global. Obviamente que isso vai transtornar. Certamente, agora há um outro problema que surgiu, são mais 30 dias de estado de emergência em Moçambique, e condiciona mais uma vez a situação do retorno. Porque caso isso não tivesse acontecido, o campeonato já teria sido iniciado em março, se não estou em erro. É óbvio que quando essa situação terminar, nós não sabemos, estamos a falar de uma forma abstrata, não há como
podermos gerir os comportamentos dos nossos jogadores. Se já aqui o facto de nós estarmos em casa e treinarmos em casa, simplesmente é o condicionamento físico. Nós não fomos feitos para estar 24 horas em casa, quanto mais 45 dias em casa e confinados e fazermos só exercícios para manutenção. Agora, quando essa situação toda terminar, obviamente, espero bem que ali já estejam delineadas estratégias para o início do campeonato fluente e ajustado aquilo que são as competições europeias da UEFA, porque Moçambique só tem beneficiado. Podemos falar, obviamente, de várias circunstâncias que nos possa impedir a situação dos estádios, a luz artificial, mas é um momento fundamental para se poder ajustar-se a essa situação. A Beira, o Ferroviário já trabalhou nisso, tem um campo com iluminação. Eu vi o secretário de Estado a fazer a visita para vários campos desportivos. Pode ser que, de facto, essa dinâmica possa se alterar e melhorarmos esse mesmo problema. Agora, eu percebo a situação, neste caso agora do Salvado, tem essa responsabilidade de poder dinamizar e os treinadores, nós os treinadores, obviamente que dificilmente conseguimos controlar a situação física e anímica dos próprios jogadores. Há a situação também dos contratos, há a situação dos cortes salariais. Tudo isso depende muito daquilo que é uma estrutura de cada clube. Há clubes que nem sequer o campeonato ainda iniciou, mas já têm ordenados em atraso. Ainda por cima, quando forem cortar os salários, vai ser muito mais complexa a situação dos atletas e não só dos treinadores, porque eu vi a conferência onde estavam a poder debater a situação dos salários, dos cortes de salário. Estava o nosso representante, o Sr. Maché, e ninguém se lembrou de dar o tempo da antena para que a voz da Associação Nacional dos Treinadores pudesse ser ouvida. Nós, para os dirigentes, às vezes somos o elo sempre mais fraco. E essa situação é delicada. Relativamente aos cortes, é óbvio que é um cenário complexo, em que já foi acordado pelos clubes algum corte salarial e os treinadores não vão fugir à regra. Desde o momento que não haja um exagero naquilo que são os cortes, eu acho que tem a ver muito com a política de cada clube e chegar-se ao acordo do meio termo. Obviamente que o trabalhador não pode fazer com que a empresa continue a pagar sem que, de facto, possa estar a trabalhar. Agora, depende muito daquilo que são as políticas dos clubes. Agora, é um momento delicado e eu, felizmente, neste período já estou de férias, sei que o meu campeonato termina, ou já terminou, mas a situação do Dário, a situação do Aquilo e dos outros nossos colegas é delicado. Obviamente já fizeram uma pré-época focado para o início do campeonato e ver-se arredado do seu próprio início, sem saber-se quando é que eventualmente poderá haver uma data para iniciar-se a preparação das suas equipas. É delicado. Aquilo. És a favor de o campeonato do Moçambola acabar já e começar-se a pensar começar a ter outra planificação, ou és a favor que depois, se isto passar da pandemia, devemos iniciar o campeonato? Eu não tenho que ser a favor de nada. Nós temos de estar dentro do contexto que nós estamos agora e, neste momento, como já disse,
o Mr. Zé, a CAF também ainda não se pronunciou sobre se podemos dar para terminar esta época e programar a mudança de calendário. Portanto, eu pessoalmente sou a favor que a gente mude de calendário, apesar das desvantagens que vamos ter, claramente, das épocas chuvosas. Eu não sei se a nível de orçamento dos clubes é paralelo ao ano civil ou não. As férias escolares, o que é mais importante para mim, que é a família, a quem quer tirar férias com a família fora do país, e as férias escolares não vão coincidir com o final do campeonato. Portanto, para mim, é a minha opinião pessoal, podemos mudar de calendário, mas que haja condições e haja consenso. Ok. Vamos começar então, vamos passar ao outro. Das associações, etc. Vamos passar ao outro tema, que é o tema salarial. Na questão de se faz sentido ou não, temos aqueles cortes salariais aos treinadores agora neste tempo de pandemia. Chico? Chico, estás-me a ouvir? Mr. Salvador, está-me a ouvir? Estou. Ok. Em função dessa matéria delicada, eu acho que isto, bom. Eu como disse, quer dizer, eu acho que o trabalhador, eu até estava aqui a fazer uma certa análise relativamente àquilo que se passa aqui em Portugal. E eu posso dizer que sou um dos felizardos, porque a minha entidade patronal aqui, Vitória, não entrou em layoff. E sabemos perfeitamente que há graves problemas financeiros. A empresa que supostamente tem que pagar os clubes precisamente por causa das transmissões televisivas também deu um ultimato e vai fazer esse corte. E as equipas, os clubes vivem com dificuldades. Agora, obviamente que o trabalhador não tem o poder de decisão. Cabe exclusivamente à entidade empregadora decidir os cortes. Obviamente, se quiser entrar para o layoff, está dentro daquilo que é a norma, mas eu acho que tem que haver um bom senso. Há clubes em Moçambique que são patrocinados por grandes empresas e têm uma capacidade financeira para poder suportar os jogadores e os treinadores. Em Moçambique não ganham tanto assim comparativamente com os futebolistas e todos os profissionais das equipas profissionais aqui em Portugal. Deveria haver um bom senso para que, de facto, esses cortes pudessem serem feitos. Já vi que houve um acordo entre os clubes para reduzir o salário dos atletas em 50%. A Associação dos Treinadores defendeu-os acerrimamente e chegaram a esse meio termo. Poderá ser aceitável, discutível, mas de qualquer forma eu penso que tem que haver um bom senso de ambas as partes. Mr. Salvato, a sua opinião, por favor, sobre este assunto. Mas, minha opinião, se me permitir, queria que você despisse um bocadinho a camisola de secretário técnico e se juntasse, digamos, de alguma maneira, como treinador. Queria ouvir a sua opinião nesse ponto. Nem só como treinador, mas pronto, como desportista e mais no que diz respeito à questão da legalidade. O contrato de trabalho é um contrato individual e quando eu faço um contrato de trabalho com o meu patrão, está escrito no meu contrato que ele só pode ser alterado em consenso com as duas partes. Não pode haver uma parte a tomar uma decisão única e a mudar. Portanto, primeiro que tudo,
tem que chegar a um acordo. E é isso que nós temos acompanhado, por exemplo, principalmente em Portugal, onde cada clube tenta chegar a um acordo com o seu patrão. Uns optaram pela opção do layoff, que aqui em Moçambique não existe, e outros por outros acordos. Há clubes que vão pagar na totalidade e há outros que não vão pagar na totalidade e, portanto, chegaram a um acordo. Tem que haver esse acordo. E, portanto, o encontro que existiu era um encontro de concertação e de análise. E a imprensa passou muito para como se fosse uma imposição. Quer dizer, aquilo que foi ali concordado, que poderia ser aplicado, passou a ser como parece que é uma lei, e não é. Portanto, a meu ver, o contrato tem que ser negociado caso a caso, e o capitão da equipa tem a função, junto do seu grupo de trabalho, de chegar a um consenso e discutir com a direção do seu clube. Portanto, cada clube com os seus atletas, já à sua maneira. Os clubes de Moçambique são maioritariamente extremamente débeis financeiramente. Há clubes que têm algum apoio de empresas do Estado. Nós sabemos que Moçambique é um dos países mais pobres do mundo e as empresas do Estado estão bastante deficitárias com esta situação da crise provocada não só pela crise financeira das dívidas que o país já tem, mas também por esta pandemia, vieram dificultar ainda mais a capacidade financeira que as empresas têm. É lógico que, sem produzir, não há capacidade de ter dinheiro para poder pagar salários, isso é absolutamente compreensível. E essas equipas que recebem algum dinheiro do Estado ainda têm alguma capacidade de sustentabilidade. Há outras equipas que não têm essas empresas do Estado que as suportam. O associativismo em Moçambique praticamente não existe. Há muitos dos clubes de Moçambola dependem e muito das receitas de bilheteira que neste momento não estão a ter. Se nós formos ver o ano passado, já tivemos, não vou enumerar, mas que nós as conhecemos, 5, 6 equipas que estiveram 3, 4, 5 meses sem pagar salários. Alguns dos treinadores, o Dário, por exemplo, que está aqui, sabe perfeitamente esta situação e se sentiu na pele e sente neste momento. Há clubes com 7, 8, 12 meses sem pagar salários e isto sem estarmos na situação de crise. Portanto, os clubes já têm muita dificuldade financeira. Não podemos esquecer que a Liga, exatamente por causa desta dificuldade de captação de receitas, os dinheiros que vêm da transmissão televisiva são poucos. As empresas, maioritariamente do Estado, que suportam o Moçambola, vão retirando apoios financeiros. Há anos anteriores, os clubes praticamente não pagavam nada. A Liga suportava o transporte, o alojamento, a alimentação. E neste momento só paga as viagens aéreas, o resto é tudo suportado pelos clubes. Portanto, os clubes têm cada vez mais dificuldade financeira, o custo de vida está muito mais alto e não havendo receitas, isso reflete-se de uma forma incrível e absolutamente compreensivo, tem que ser compreensivo, que não havendo receitas os clubes não têm capacidade de pagar. O Estado, por outro lado, poderia criar aqui uma possibilidade, e nós vemos, há países vizinhos que assim o decretaram, de um apoio por parte até da Federação ou do Estado a clubes para um ligeiro alívio do peso que cai sobre as direções dos clubes no pagamento salarial, quer a treinadores, quer a jogadores, para minimizar um pouco. Mas é extremamente difícil na situação de Moçambique que essas situações possam concretizar. Nós vemos mesmo a dificuldade que o governo está a ter na possibilidade de ajuda à grandíssima maioria da população necessitada, dos trabalhadores informais, em que outros países nós vemos algum apoio e o nosso governo está, de certa forma, limitado. Não é porque não quer, não é porque humanamente não se sente, é porque não tem capacidade financeira de o fazer. E no que diz respeito ao desporto é a mesma situação. Agora, só queria novamente referir que, em termos legais, a reunião não pode determinar que sejam 50%. Os clubes, os treinadores, têm que entrar em acordo com os seus jogadores e para isso também, logicamente, haverá. Eu digo, por exemplo, a Associação de Treinadores representa os treinadores filiados na associação, não todos. O sindicato de jogadores representa os jogadores filiados somente na sua associação e que pagam cotas. E os outros que não pagam? E os clubes das equipas secundárias que lá estavam ou não estariam presentes nessa reunião, mas também há vários clubes que também recebem. Portanto, não pode ser generalizado da maneira como está a ser em termos de difusão pública daquilo que ali foi debatido.
o que nós podemos esperar é que haja um bom senso por parte dos dirigentes dos clubes, que haja uma aproximação e uma compreensão, porque também, conforme, portanto, o Dário já aqui referiu, os nossos salários são extremamente baixos, o nível cultural dos nossos atletas, o profissionalismo que eles têm, não tem comparação nenhuma com o que é o profissionalismo na Europa. Como pode um treinador em casa controlar aquilo que já não conseguia controlar no treino invisível que os jogadores fazem fora de casa, e agora muito menos. E por isso acho que isso é uma situação extremamente delicada, foca muito na sustentabilidade financeira. As pessoas que já recebiam pouco, como, sem produzir e sem ganhar, conseguem sustentar as suas famílias. Portanto, é delicado, não pode ser assim por decreto, por lei, por imposição. Isso não é uma ditadura também, portanto, há direitos a saber preservar. E, acima de tudo, o que a lei diz é que tem que passar por acordo. E do meu lado, que eu espero que realmente possa passar por acordo, sem grandes conflitos, para que realmente a capacidade de sustentabilidade, enfim, dos nossos atletas, que já têm uma vida tão curta, não podemos esquecer que não é uma profissão também qualquer. Um jogador em Moçambique que poderá ganhar claramente no Moçambique em algumas equipas bem mais do que é o salário mínimo, mas também tem uma vida de 10 anos, de 12 anos, até o que desconta para o INSS nem sequer deveria contar, porque ele nunca vai beneficiar na reforma do valor que descontou, não vai acumular anos suficiente para isso. E é uma das questões que também está em análise pelo Departamento Técnico da Federação, é a possibilidade de nós estipularmos um salário mínimo, se calhar até um teto salarial também, para ver qual a capacidade que os clubes têm, mas que o obrigatoriamente cumpram, para que não aconteça esse desprezo para aqueles que são realmente os que fazem futebol e que, graças aos atletas, todas as outras profissões, de jornalista desportivo, de treinadores, de dirigentes desportivos, essas profissões só existem porque existem jogadores. Então, eles têm que ser realmente valorizados. O Departamento Técnico terá que fazer um trabalho muito profundo junto do Ministério do Trabalho, do Ministério das Finanças, para ver se nós podemos estipular pelo menos algumas balizas de salários que os clubes possam cumprir, tenham que cumprir, porque se não cumprirem, possam sofrer penalizações, de forma a que, se não conseguirem pagar salários, eles não possam participar, por exemplo, no futebol. E para isso está também a Comissão do Licenciamento este ano, acho que com está-se a atribuir os reais poderes que deveriam ter, para que possa, de forma alguma, licenciar um Moçambola mais sério, que todos desejamos também. Aquilo, vou-te pedir um minuto, se faz favor. Temos uma pessoa que vai entrar agora no chat, a União de Treinadores de Futebol dos Países Lusófonos. Está-nos a seguir atentamente. Sim, Dário. Peço para 1 ou 2 minutinhos. Sim. Porque de todos nós que estamos aqui neste fórum, a pessoa que participou na reunião fui eu. E nós ficou para fora uma ideia errada do que se passou na reunião. Okay. Eu estive e ninguém me deu a palavra e por isso eu não me pronunciei. Mas estávamos lá com o presidente da Associação da Cidade, o vice-presidente da Associação da Cidade, eles é que tomaram a palavra para todos os treinadores. Mas isto para dizer que não houve já vou entrar por parte dos clubes. Os clubes apresentaram uma proposta com base na lei de trabalho que existe no nosso país. Nós todos sabemos que a FIFA tem proposto várias soluções. Passam sempre das leis de cada país. E foi o que aconteceu aqui no nosso país. Os clubes pegaram nas leis laborais e elaboraram uma proposta para apresentar a Federação Moçambicana de Futebol, para apresentar a Liga Moçambicana de Futebol, para apresentar todos os agentes esportivos. Estava lá a Associação dos Treinadores, estava lá a Associação dos Jogadores também. E o acordo que se fez foi feito, né, com base na anuência de todos os que estiveram lá presentes na associação. Houve discussões, porque os clubes vieram e apresentaram 30% e 50%. Apresentaram 50% para quem necessariamente consegue pagar. Apresentaram 30%
para clubes que bem, faz um favor. E então teriam dificuldades em pagar 50%, então propuseram pagar 30%. A Associação dos não aceitou 30% e acabou aceitando 50%. E vou dizer porque que aceitou 50%. Porque a lei laboral, no seu artigo 143, diz que em estado de emergência o trabalhador nos primeiros 3 meses tem que receber 75%, 50% e 25%. A proposta feita pelos clubes foi que esses 150% fossem divididos em 3 meses. E a lei também diz que depois dos 3 meses o clube pode cessar o contrato e dar-te uma indemnização, ou pronto, pode-se resolver a situação já, como diz o Mr. Salvador, né, com os clubes naturalmente. Então, foi o que os clubes propuseram. Pois, com base na proposta dos clubes, debateu-se. Claro que a situação, o final não foi do agrado de todos, mas foi a solução que se buscou nessa reunião. É claro que, dependendo dos interesses de um clube em relação ao atleta, de um atleta em relação a um clube, pode-se resolver, como disse o Salvador, em termos individuais. O contrato é individual. Se eu quiser aceitar, eu aceito. Se eu não quiser aceitar 50%, posso sentar com o clube e terminarmos o nosso contrato, ou o clube sentir que eu sou importante para a sua agremiação e pagar-me 100%. Isso já vai ser resolvido individualmente. Mas tentaram chegar a um consenso para que não se prejudicasse. E uma das coisas que também ficou clara foi que nessa redução de 50%, se for abaixo, a redução de 50% for abaixo do salário mínimo, então mantém-se que o atleta ou o treinador tem que receber o dinheiro na totalidade. Ou seja, acho que foi muito bem explicado que existiu entre os clubes e todos os agentes esportivos. Obrigado. Aquilo? Desculpa, antes só do Aquilo falar, a situação relacionada com o que o Dário está a dizer. As pessoas que foram para essa reunião não sabiam ainda daquilo que efetivamente se ia discutir. Portanto, isso deveria passar para uma análise que ocorreu, efetivamente, mas que iria permitir que as pessoas que lá estivessem viessem reunir com as pessoas que representavam. Porque ninguém, posso dizer que o Dário estava a representar a Associação Nacional de Treinadores, o Zainadine, que é o presidente da Associação da Cidade, estava como representante da cidade, mas nunca debatemos isso antes, quais seriam as hipóteses ou não hipóteses possíveis de salário. Portanto, era necessário depois que essas ideias... Pois não, nós não sabíamos. Pois, exatamente, nós não sabíamos qual era a possibilidade. Portanto, para que isso pudesse ser, de certa forma, até vinculativo, era necessário que houvesse um debate entre a Associação de Treinadores e os seus associados, entre o Sindicato de Jogadores e os seus associados, para que depois pudesse chegar a uma conclusão. Mas, bom, eu penso que, de qualquer das formas, o bom senso vai haver. Se a lei em Moçambique, conforme diz o Dário, teria que pagar 75%, provavelmente, se calhar, não havia um clube que pudessem pagar. Mesmo como São Paulo a decorrer, não haveria clubes que pudessem pagar 75%. Nós conhecemos muitos que não têm essa capacidade. E, portanto, se calhar, optar por... Também não sabemos quando é que esta pandemia acaba. Porque se isto estivesse parado durante 3, 4 meses, os jogadores poderiam ficar desempregados. E, portanto, talvez seja bom chegar a esse acordo dos 50%. Portanto, é um menor. Mas, somente, o que eu queria só esclarecer é que quem lá foi para debater deveria ter tido, primeiro, ainda antes de haver uma conclusão, um acordo final assinado pelas respectivas estruturas, ter a possibilidade de novo de discutir as ideias que ali estavam com aqueles a quem representavam e com quem não discutiram. Ok. O Aquilo ia falar? Pronto, eu estava a dizer que, primeiro, vou dizer aquilo que eu vou dizer aqui vai de acordo com a realidade, pelo menos vive-se no meu clube. Não vou ser repetitivo, acho que falou aqui o Mr. Salvador, o Mr. Chico e o Dário falaram de tudo em relação ao acordo salarial. Primeiro dizer que os contratos são discutidos individualmente
individualmente. Existe lá uma cláusula até que, em caso de qualquer conflito, deverá haver um diálogo e negociação. Portanto, o que houve foi mais uma imposição que propriamente um acordo. 50% foi um forcing feito por maior parte dos clubes que estiveram lá, e, como disse, houveram pessoas que foram lá representar certos órgãos e que não trouxeram um feedback para depois haver uma decisão a posterior. E eu pergunto, 50%, como o Dário explicou, que foram repartidos, porque devia ser 75% pela lei laboral, mas a gente sabe muito bem que os contratos esportivos não são taxativamente cumpridos em conformidade à lei laboral. Tem outro tipo de tratamento. Portanto, cada clube tem a sua política, cada clube tem as suas condições. Estamos cientes, senhora, que existem clubes que não têm condições para pagar nem sequer os 50%, mas existem clubes que têm. Portanto, eu acho que temos que seguir o que mundialmente está-se a fazer, e eu acho que os dirigentes também influenciaram-se bastante naquilo que está a haver nos outros campeonatos, sobretudo os maiores campeonatos da Europa, etc. Mas atenção, não são imposições, são negociações que estão a haver entre clubes, jogadores e treinadores. E tenho exemplo concreto ali, eu estive ali a ver há dias, o Ozil recusou-se redondamente em baixar o seu salário, aceitar o corte salarial. Estamos a falar de jogadores que recebem milhões por mês. Não estamos a falar de jogadores que recebem 30 mil meticais aqui em Moçambique, que são sensivelmente 500 euros. A cortar 50%, o que é que fica para as suas famílias? 200 euros a quem paga renda, a quem paga água, luz, etc., alimentação e tudo. E será que vão conseguir viver com isso? Eu pergunto, as despesas dos jogadores, dos treinadores, vão baixar a 50%? Não vão baixar. A energia, a água, os funcionários domésticos, etc., TV, todas as despesas que nós temos. Portanto, eu acho que o setor desportivo, neste caso particular, o futebol, saiu muito lesado em Moçambique. Logo, a priori, foi o primeiro setor com um corte abismal, a 50%, na minha opinião. Eu acho que tinha que ser baseado mais na política individual de cada clube, contrato por contrato, e cada um teria o seu bom senso. Nós estamos cientes que as empresas estão com dificuldades, estamos em estado de emergência, logicamente que as receitas, tanto públicas ou privadas, também têm a sua redução, mas também temos que ver o lado humano dos atletas, dos treinadores e, sobretudo, dos salários que são praticados em Moçambique. Não tem nada a ver com os salários praticados na Europa. E eu penso que os dirigentes que estiveram na tal reunião onde houve o acordo influenciaram-se bastante naquilo que está a acontecer na Europa. Mas na Europa é uma outra realidade. São jogadores que ganham muito, milhões e milhões. Claramente que o jogador que está parado em casa a ganhar 2 milhões de euros por mês, ou 1 milhão de euros, ou 500 mil euros parado em casa, claro que é muito dinheiro, tem que haver alguma negociação. Não tem nada a ver com a nossa atualidade, com a nossa realidade aqui no nosso país. Portanto, eu sou completamente contra. Eu penso que não houve consenso, não houve uma discussão global ou nacional sobre este assunto. Isto foi um grupo que foi lá e decidiu somente em Maputo. Mas o futebol não é só praticado em Maputo. Existem 11 províncias no nosso país. Portanto, eu acho que faltou um bocadinho mais de inclusão na decisão deste corte salarial. Não, Mr. Aquilo. O ferroviário foi representado pelo Ferroviário de Maputo e foi claro, disse que representava o Ferroviário de Maputo. Os ferroviários todos de Moçambola eram representados pelo representante do Ferroviário de Maputo. Pronto, foi tu estás a falar tudo o que eu disse. Foi uma imposição da empresa, então. Ele ficava com 30%, Mr. Aquilo. Como tu sabes, são muitos ferroviários. Foi uma imposição da empresa, uma política da empresa que representa os clubes. Mr. Salvado, nesta situação, eu depois vou fazer a mesma pergunta ao Chico também.
nessa situação, não acha que a Associação Nacional de Treinadores tem uma cota parte de culpa de não estar tão forte e não ter um poder negocial tão mais sólido para resolver a situação dos treinadores? A Associação Nacional de Treinadores não teria esse poder tão forte. O exemplo em Portugal, eu acompanho as declarações do presidente da Associação e do Sindicato de Jogadores até, e não conseguem de forma nenhuma defender aquilo que são os interesses que gostariam que os seus atletas e os seus treinadores tivessem, e os contratos são negociados caso a caso. É lógico que nós reconheço eu, como presidente, uma certa inatividade da nossa associação de há muitos anos para cá. Referiu isso no início do programa. Os núcleos provinciais deixaram de funcionar, é uma questão organizacional interna. Os treinadores só se lembram que existe associação quando têm problemas, porque antes disso não se lembram, não se juntam, não querem trabalhar, não querem participar com ideias. Mas não é isso que está em causa. Portanto, nós não teremos esse poder, nem tão pouco a associação ou o sindicato de treinadores. Teremos força, sim, uma força política, mas não iríamos de forma nenhuma poder impor àqueles que têm o dinheiro, que são os patrões, e esses podem negociar com aqueles que realmente podem ter mais força, que são os jogadores. Quem quiser parar um campeonato são os jogadores, não são os treinadores. Se o treinador quiser fazer uma greve e dizer, olha, eu este fim de semana não treino, muito bom, arranjam-se outros. Agora os jogadores não arranjam, de certeza. Portanto, essa situação não é tão fácil de se analisar dessa maneira, não é por caminho sindical ou por associativismo que nós poderíamos impor qualquer coisa. A questão é financeira, e posso lembrar, aqui em Moçambique, a liberdade de expressão, a democracia, enfim, muitas vezes é um verbo de encher, e politicamente nós obedecemos ainda a certos critérios que às vezes são até ditatoriais. Quem pode e manda. E neste caso acho que é um reflexo disso. Os dirigentes desportivos acabaram decidindo, impondo. Os jogadores não estão muito habituados a saber defender os seus direitos, nem os treinadores. Muitas vezes sem socorrer a advogados, e não temos capacidade para poder defender os nossos direitos pagando advogados que nos possam defender. São valores extremamente altos. E por isso nós acabamos muitas vezes nos tendo que subjugar àquilo que são as decisões de quem manda. Infelizmente é assim. Mas, de qualquer das formas, é certo que o que aquilo diz é um sentimento que pode não ter sido o facto que tenha ocorrido na direção da representatividade de alguns clubes. Mas o dizer que está ali a representar não significa que tenha ouvido a sensibilidade. E isso é o que faltou. E com certeza que eu concordo completamente com aquilo, já o referi antes, não só nos clubes do centro ou do norte, os clubes do sul ouvirem os seus atletas, isso não existiu. Não existiu, e nós vimos que uma das pessoas que representa os jogadores do Costa do Sol, por exemplo, que é o campeão nacional, o próprio capitão, logo a seguir, a se manifestar absolutamente contra aquilo que foi a decisão. Portanto, não houve um acordo, uma tentativa de acordo, que é o que penso que estou a dizer e que volto a referir, seja com base na discussão da lei. O que seria importante é que haja um bom senso para se entender que há clubes que não têm capacidade, pode-se pagar pouco, há clubes que têm mais capacidade, poderão pagar mais, a culpa não é de ninguém, mas não pode ser por imposição. Tem que existir um consenso, tem que existir acordo, exatamente. Um entendimento. É essencial. Agora, gostava de aproveitar para dar um abraço ao Dr. Sérgio, que se juntou agora a nós. Doutor, muito boa noite, muito prazer em ouvi-lo, e parabéns pelo excelente trabalho que tem feito, não só na Associação de Treinadores de Portugal, mas na União e na criação da União dos Treinadores dos Países de Expressão Portuguesa. E do nosso lado fica claramente esse sentimento de enorme satisfação de podermos ter participado na fundação desse órgão, que claramente nos irá ajudar, e neste caso, por exemplo, na assessoria jurídica, muito daquilo que é ainda um setor bastante débil do direito em Moçambique. Muito boa noite, Presidente Salvado. Eu confesso que o Presidente acabou de me tirar a minha intervenção. Eu tinha aqui umas ideias desenhadas na minha cabeça e, de facto, o senhor, como um homem de futebol que é, antecipou-se e já me neutralizou. Bem, de todo modo, antes de mais,
Eu gostaria de dar boa noite a Moçambique, ao povo moçambicano e, em particular, a toda a família do futebol moçambicano. De seguida, como não pode deixar de ser, dar um grande abraço ao Presidente Salvado, com quem eu já tenho vindo a falar há algum tempo e que me tem brindado sempre com a sua simpatia e a cooperação. Dar boa noite também a todos os presentes, ao Dário Monteiro, com quem eu também já tive o prazer de falar, ao Aquilo Marcelino, que eu não conheço pessoalmente, mas de todo modo cá vai um forte abraço, ao Chiquinho Conde, que faz parte do meu imaginário infantil de o ver a jogar de Vitória de Setúbal ao peito, e portanto um forte abraço. E ao meu querido amigo Rogério Mariani, que é um constante provocador, portanto o homem está sempre a provocar no sentido positivo da expressão. Portanto, o homem não parece que tem visto da madeira, está sempre a picar e quer sempre mais e mais e mais, e isso é muito bom. E isto faz-nos ter esperança no futuro do futebol lusófono. Portanto, esta era uma primeira nota que eu gostava de deixar aqui. Gostava de deixar também uma outra nota. Eu ouvi as declarações do Presidente Salvado desde o início, de facto, e principalmente esta última parte, que é muito importante reter, é que a representatividade de uma classe é tanto maior quanto maior for o número de associados nessa associação. Quer dizer, os treinadores não se podem, porque estão num momento de crise. Eu não estou a dizer que é este momento em concreto, nem me quero imiscuir no conteúdo daquilo que vocês estão aí a conversar, não é isso. Eu estou a falar em termos genéricos. As associações de treinadores em particular serão tanto mais fortes, mais representativas, quanto maior for o número de associados que nela se associem. Esta era uma nota que eu gostaria aqui de deixar. Gostava também de parabenizar o professor Salvado pelo seguinte, é que desde a primeira hora, quando foi desafiado para esta ideia que muita gente achava peregrina da União dos Treinadores de Futebol dos Países Lusófonos, de imediato abraçou este projeto pessoalmente e indicando o nosso amigo Rogério Mariani, membro da Associação de Treinadores de Futebol de Moçambique, para integrar os órgãos sociais da União dos Treinadores de Futebol dos Países Lusófonos, sendo nosso membro diretivo, portanto, integra a nossa direção. E nessa perspectiva, o Rogério, vocês não me levem a mal, mas eu de facto tenho uma enorme consideração e estima pelo Rogério, porque ele é uma pessoa que genuinamente luta pelos interesses dos treinadores, acreditem, dos treinadores moçambicanos. E até de determinada maneira sensibiliza-me esta busca incessante na luta por os melhores interesses para os treinadores moçambicanos. E eu acho interessantíssimo este debate que vocês estão a fazer, o primeiro debate. Debater é sempre importante. E é na divergência que se encontram soluções e consensos. E eu tenho a certeza absoluta que vocês, dentro do vosso espírito, do nosso espírito, vão encontrar soluções para esta grande confusão que o Covid-19 lançou no futebol. Não foi em Moçambique, foi no mundo. Eu ouvi falar aí da FIFA e das guidelines da FIFA. A própria FIFA, a sensibilidade que eu tenho é que também está a palmilhar, quer dizer, nem a própria FIFA tem orientações definidas e claras e evidentes. Portanto, ainda na segunda-feira passada tive a oportunidade de participar num fórum da ANTF, online também, em que esta questão evidentemente foi abordada e evidentemente que a lei portuguesa responde a grande parte das questões e dos desafios que este contexto absolutamente excepcional nos tem colocado, mas acima de tudo o que vai responder a estas exigências vai ser o bom senso. E o bom senso tem que imperar neste momento. E nós estamos a estar todos no mesmo lado, a bem do desporto, do futebol. Esta era uma outra nota. Gostava também de dizer o seguinte: a União dos Treinadores de Futebol dos Países Lusófonos, porque eu julgo que é uma nota digna de registro e que nos deve deixar a todos os países lusófonos cheios de orgulho, é que nós somos a primeira comunidade lusófona com uma associação de treinadores do mundo. Portanto, a União de Treinadores de Futebol dos Países Lusófonos é a primeira associação intercontinental do mundo,
que está a começar agora a dar os seus países, os seus primeiros passos, peço desculpa. Está a começar a perceber as realidades e os contextos em que a mesma se vai movimentar e irá seguramente movimentar. Obviamente que um dos principais motivos e pilares fundamentais desta união e o Rogério está aí que não me deixa mentir, é exatamente a troca de conhecimento entre treinadores, não é entre treinadores portugueses com os moçambicanos, é a bilateralidade e multilateralidade que se pretende com esta associação. E é isto, nós temos que dar voz e vamos dar voz aos treinadores lusófonos. Outras questões se levantarão aqui, estamos bem cientes disso, sabemos perfeitamente que a questão da formação é uma questão muito sensível, nomeadamente, não é só para Moçambique, é para todos os países africanos. Estamos cientes disto, é uma luta que iremos ter seguramente, não vai ser fácil, mas eu estou convencido que todos juntos poderemos ter resultados positivos. Eu gostaria aqui apenas de dar uma última nota. A União dos Treinadores de Futebol dos Países Lusófonos conta com todos os seus associados, naturalmente, e conta com, como não podia deixar de ser, com Moçambique. Todos são importantes, desde a Guiné, Santo Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Angola, Moçambique, Portugal e o Brasil, todos somos importantes e todos remando para o mesmo lado. Estou profundamente convencido que iremos ser bem-sucedidos. Estamos neste momento a levar a cabo uma série de seminários online neste modelo que o Rogério lançou, que a Associação de Treinadores de Moçambique lançou agora, que já teve início a semana passada, teve muita assistência, foi muito visualizado, e nós queremos, através, desde já destes seminários, partilhar e difundir conhecimento. Então, eu estou convencido que nós todos juntos que vamos conseguir obter o sucesso na nossa atividade associativa para isso. E entroncando a minha intervenção na importantíssima intervenção do presidente Arnaldo Salvado. Quanto maior for a representatividade, quanto maior for o número de associados da Associação de Treinadores de Futebol de Moçambique, maior será a sua representatividade e o seu poder de reivindicação. Não estamos com isto a dizer que se pretende com isto parar o campeonato, que se pretende destruir o que quer que seja. Pelo contrário, construir pontes, alcançar consensos e fazer progredir o desporto e o futebol em particular. Era isto que eu gostaria de transmitir esta noite. Gostava de transmitir um forte abraço para Moçambique, desde o berço da nação portuguesa, de Guimarães, Caldas das Taipas, para ser mais preciso. Realmente a lusofonia é uma coisa fantástica que nos permite estes momentos de partilha e nós, sendo os parentes pobres, para fazer uma expressão, do mundo, quer dizer, os portugueses lusófonos, enfim, somos pioneiros e isto ninguém nos tira. Nós somos, de facto, uma comunidade, uma irmandade como não há igual. Não há igual no mundo. Nós somos únicos e temos que aproveitar isto em favor dos nossos treinadores e de futebol lusófono. Era isto que eu gostava de vos dizer. Gostava de transmitir toda a minha admiração por esse trabalho que vocês estão a ter agora. É importante. Força, não desanimem. E estamos aqui para ajudar no que for preciso. Eu, pessoalmente, e a União dos Treinadores também. E desculpem se eu me alonguei. Nada. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a sua participação neste processo. Ok, doutor. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Um forte abraço. Boa noite, Rogério. Boa noite. Um abraço. Ok. Temos um comentário do nosso querido Rui Évora, uma das referências também do futebol moçambicano. Olha, peço desculpa, mas eu estou com problemas de audição, mas de qualquer forma deu para ouvir algumas considerações. Mr. Aquilo, tens aqui uma pergunta do Paulo Paiva, que penso que seja o diretor desportivo do Black Bulls. Não é bem uma pergunta. Eu estou com dificuldades de ouvir, hein? Sim?
Estás-me a ouvir agora? É da idade, Chico, é da idade. Chico? Ok, estamos com algum problema com o Chico, já vamos tentar resolver. O Paulo Paiva diz que não podes comparar a realidade de Moçambique com Portugal em termos de receitas. No fundo, até faz algum sentido o que o Paiva está a dizer. As receitas são completamente diferentes de Portugal e de Moçambique. Na tua opinião, achas que o mesmo tem razão ou não? Não, ainda bem que ele fez esse tipo de comentários. Não vamos comparar. Claramente, Portugal gera mais receitas em relação a Moçambique. Isso não resta dúvida nenhuma. É por isso que em Portugal está a haver diálogos para haver acordos de corte salarial. Não está a haver uma imposição, como disse aqui o Mr. Arnaldo Salvado. O que foi mais uma imposição e isso foi mal interpretado em Moçambique. Parece que todos os clubes são obrigados a cortar 50%. E aqueles que não têm, nem vão pagar. Não é assim. Eu volto a repetir. Não estou a dizer que estamos contra o corte salarial. Estamos a favor de haver diálogos. E cada clube com a sua política. Repito que, quando falei da Europa, a Europa tem salários exorbitantes. Por essa razão que está a haver cortes a 30%, a 20%, etc, etc, etc. E como a gente sabe também, e volto a repetir, aqui o primeiro mês é 75%, 50%, 25% no terceiro, e isso resumiu-se na tal reunião e houve o corte a 50% para os 3 meses. Portanto, ninguém está aqui a comparar a realidade financeira de Portugal e Moçambique, porque é incomparável. E por essa razão que Moçambique devia haver mais humanidade em relação a isto, e para mim até lançava um desafio. Porquê que se os clubes que tivessem possibilidades não fizessem cortes e criasse um fundo para os clubes que recebessem inteiro, tipo um fundo a nível de treinadores, um fundo a nível de jogadores, para ajudar os que não vão receber. Por exemplo, na Europa está a haver situações dessas organizadas para poder ajudar os outros escalões que não têm possibilidade de pagar. Chico, já me consegues ouvir? Consegue-me ouvir, Chico? Opa, isto é... Pô, agora estou a ouvir melhor, impressionante. Sim, eu consigo ouvir-te. Ok. E não sei se estão a ouvir. Eu acho que, por mais considerações que nós possamos ter, aquilo que o Salvado frisou, e bem, eu acho que a agenda não estava previamente definida pelas várias vertentes. Então houve uma discussão desigual. Imperou fundamentalmente aquilo que a lei do mais forte. O clube estipula um determinado uma determinada percentagem, porque a Associação Nacional dos Jogadores bateu-se com a lei, que o Dário bem fala, mas de qualquer forma o que prevaleceu foi de facto a vontade dos clubes. Aquilo que tem que imperar é o bom senso, não há dúvidas. Nós estamos a falar de uma realidade completamente. Essa comparação entre Europa, obviamente, que depende muito daquilo que é a vontade das ambas as partes. Por isso mesmo, meus caros, independentemente de nós estamos aqui a tecer várias considerações, que até podemos ferir algumas suscetibilidades, porque eu sei perfeitamente que as pessoas são muito sensíveis em Moçambique quando se discutem temas muito sensíveis. Eu penso que todos nós, agentes de futebol, temos que verificar que foi uma situação anormal, em que temos que criar mecanismos para que, de facto, consigamos ajustar a várias ideias, de modo a que as partes possam ficar satisfeitas.
fundamentalmente o bom senso. Se não houver o bom senso, vai certamente prevalecer aquilo que é a lei do mais forte, e a lei do mais forte, a entidade patronal, determinar aquilo que são as suas leis. Bem, estamos quase na ponta final. Peço a todos vós que façam considerações finais. Apesar de termos alguns problemas técnicos logo no início, que tentámos resolver, não foi fácil. Foi uma emissão um bocadinho turbulenta, como mandam sempre as primeiras emissões. Provavelmente não tivemos tanto visualizações por esse motivo. Quero pedir desculpa a vocês, colegas, e a todos os convidados e quem está lá para casa. Quero agradecer também ao nosso selecionador nacional de Moçambique o seu comentário. Muito obrigado. E vamos então às considerações finais. Começamos pelo Dário Monteiro. Como eu gosto de chamar, temos aqui duas feras, né? O Dário e o Chiquinho, o eterno capitão. Dário, considerações finais, por favor. Com os dois na frente, ele era campeão nacional de 2 anos. Estávamos garantidos aqui. Estávamos garantidos. Começar por agradecer o convite, agradecer a presença aqui neste riquíssimo painel, né? Eu aqui sou o caçula neste painel, praticamente. E dizer também, reforçar que eu participei na reunião e, ao contrário do que passou a ideia, não impuseram. Foi uma proposta que foi feita pelos clubes e o Mício Salvado tem razão nesse assunto. A proposta devia ter sido feita antes, devia ter sido debatida nos sindicatos, para depois, em concordância, nós trazermos também uma contraproposta ou coisa parecida para a reunião. Porque o que aconteceu é que a proposta foi feita, mas a proposta é legítima. É legítima por quê? Porque advém da lei de trabalho. Existe uma lei de trabalho laboral, e no seu artigo 123, como digo, diz que é 75, 50, 25, os 3 meses, que respectivamente são possíveis de estado de emergência. Então, com base nessa lei, é que se fez a proposta que foi apresentada tanto à Associação dos Treinadores como à Associação dos Jogadores. E não senti que fosse, da parte dos clubes, uma imposição. Muito pelo contrário. Foi uma proposta que veio de uma forma até baixa, em que foi aceita, foi debatida. Só para terem uma ideia, nós tivemos na sala sensivelmente 3 horas e meia, quase 4 horas, porque a Associação dos Jogadores não aceitava a proposta nos moldes em que ela tinha sido feita. E houve muito debate, mas quero dizer e repetir, foi com base numa lei laboral e não uma proposta pessoal de alguém que trouxe. Eu sei que o futebol não se baseia em lei laboral, porque o futebol em Moçambique não é regido pelas leis civis. Não temos um tribunal arbitrário, o futebol não é profissional em Moçambique. Não sei, não tenho a certeza, mas acho que o futebol é englobado na prestação de serviços. Não sei se um treinador de futebol presta serviços a uma instituição, ou um jogador de futebol presta serviços a uma instituição. Isso é caso para outro debate. Agradecer aqui uma vez mais o convite do Rogério Mariano, para falar para vocês. Ok. Meu capitão? Chiquinho? Estás-me a ouvir, Chico? Acho que o Chico não está a ouvir. Olha, para mim é sempre um privilégio. Estou a ouvir perfeitamente. Não estão a ouvir? Estás a ouvir? Sim, estou a ouvir, Chico. Ok. Para já, agradecer-te a ti e ao Zé. Olha, agradecer esse convite para estar junto dessas grandes personalidades
como iniciei e vou terminar, ter o privilégio de poder reaver o José Salvado, grande amigo, grande companheiro de luta, grandes lutas por essa África fora. Só nós sabemos aquilo durante aqueles períodos da qualificação, quer para o CAN 96, 98, e o Dário ainda era um menino, mas de qualquer forma, olha, agradecer essa oportunidade e de facto foi um debate aberto. Espero sinceramente ter dado o meu contributo aqui para elucidar pelo menos uma opinião própria, e todos nós temos essa possibilidade, e espero que de facto as coisas tomem um bom rumo para que de facto encontre-se uma solução viável e que o futebol moçambicano progrida. Eu acho que com a ida do Arnaldo Salvado para os quadros da Federação Moçambicana, tenho quase certeza que o paradigma do futebol moçambicano vai certamente mudar. Força Salvado e força de todos os meus colegas profissionais que trabalham em condições dificílimas em Moçambique, eu sei, passei por isso, e desejar as melhores felicidades. E que ultrapassamos essa fase terrível que estamos a atravessar, de facto, possamos estar novamente a trabalhar, porque para mim a maior felicidade é ter um campo e uma bola. Isso estamos no campo, claro. Eu penso que, em relação ao Dário e ao Chico, nós é que temos que agradecer. Vocês foram excelentes atletas, do melhor que Moçambique teve, tanto como o Rui Évora, que está nos a acompanhar. Nós agradecemos por tudo que vocês fizeram pelo desporto moçambicano. Nós é que temos que agradecer. Aquele, meu irmão. Em primeiro lugar, agradecer a todos, é bastante o Rui Évora foi um dos capitães, atenção, hein? Sim, ele se me ouvir capitão, vai-me puxar as orelhas, já sei. Agradecer a esse grupo tão prestigiado que está aqui à minha frente hoje, compartilhar com vocês esse debate. Rogério, tu foste o grande mentor disto. Não tenho palavras para agradecer. Estás a fazer muito pela nossa associação e só temos que agradecer, e a tua dedicação, a tua evolução, o teu empenho no dia a dia. E foi um debate aberto, como disse ali o Mister, e que saíram várias contribuições. Oxalá que essas contribuições sejam úteis para o nosso futuro, para o nosso futebol em Moçambique, e que nós todos possamos voltar o mais rápido possível a sentir o cheiro da relva, a termos a dor de cabeça de preparar os treinos, os jogos, etc. Um grande abraço a todos e muito obrigado. Bem, para finalizar, excelentíssimo senhor Presidente da Associação de Treinadores de Futebol de Moçambique, queremos ouvir as suas considerações. Primeiro gostava de novamente poder dar a minha palavra de agradecimento à força que o Rogério está a dar à Associação de Treinadores, e que tenho a certeza que irá continuar a prestar-nos esse excelente serviço. Esta foi a primeira ação deste género. Com certeza que é útil sempre ouvir, debater, ouvir opiniões. É excelente que assim seja, mesmo que sejam ideias contrárias. É mesmo de ideias contrárias que pode haver evolução. E a Associação de Treinadores estará com certeza com a maior predisposição para continuar com estas ações, com outros temas importantes para o nosso futebol, sobre a formação principalmente, sobre as ações que nós temos que fazer, propostas que temos a poder apresentar para que o Departamento Técnico da Federação possa realmente pôr em prática ações que não têm estado nas últimas décadas até. Não há grandes perspectivas do que fazer para que daqui a 2 anos, daqui a 4, daqui a 8,
o que é que nós queremos do nosso futebol? Nós vamos somente vivendo, andando, sem perspectivas, e por isso acho que isto são debates extremamente importantes. É também um passo forte na perspectiva de novamente unir a Associação de Treinadores e com os seus treinadores em sua volta, e podermos caminhar para futuras eleições breves, com uma nova direção que possa ter uma capacidade mais sólida, mais bem organizada, para ter mais força no futuro. Posso desejar a todos, essencialmente, que se protejam, que ouçam as orientações da Organização Mundial de Saúde e dos governos dos países onde vivem, porque a saúde é claramente, e a vida, o bem mais importante. O futebol vai ficando para depois. A saúde primeiro e um grande abraço. É mais. Pronto, mais uma vez peço desculpa pelos problemas técnicos que tivemos. Para a semana vamos informar todos os associados na página qual será o tema. Espero com outro moderador, porque eu não tenho jeito nenhum para isto. Não tenho mesmo. E quero agradecer as palavras de todos sobre o trabalho que tenho feito, mas não estou a fazer o trabalho, estou a fazer a minha obrigação perante todos os colegas e a maneira como a Associação de Futebol me deu algumas responsabilidades, não só em Moçambique, mas também lá fora. Quero agradecer a todos que nos estiveram a assistir, aos meus caríssimos colegas, muito obrigado por tudo, pela vossa disponibilidade de coração, muito obrigado, minhas referências, meus irmãos e Sr. Presidente. Até à próxima, forte abraço.